podemos sentir raiva, mas aí entra os livros, por exemplo, a bruxa. Quem é a bruxa? É a mãe que naquele determinado momento colocou o limite. Só que na bruxa eu posso depositar toda a minha raiva, sem destruir a mãe. Então percebe? Assim como o lobo mau. Se eu estiver naquela fase de morder, que é por volta dos 2, 3 aninhos, se eu escutar a história do lobo mau, eu vou jogar todo o meu desejo de morder naquela boca grande, sem destruir as pessoas que estão à minha volta. Lembrando, gente, que isso é inconsciente, a criança não tem a menor consciência disso. Claro. Não é que a criança vai armando uma situação para sentir isso, não. As frustrações, a gente aprende a lidar com elas desse jeito mesmo. Faz parte do mundo criativo. Né? Depois dos 7 anos, os medos também continuam presentes, né? Mais elaborados. Mais elaborados ainda. Os medos começam já a ficar mais semelhantes aos adultos. Então começa a vir o sobrenatural e a violência. Então a mídia já começa a ter um papel importante na criança. Então o papel dos pais é filtrar o horário que essas crianças assistem televisão. E o que assistem, porque elas ainda não têm condições emocionais de lidar com tanta violência. E aí que a gente vê que muitas famílias acabam pecando. Falar assim, meu filho tem que conhecer a realidade desse mundo. Mas será que ele está preparado? Mas tudo tem sua hora, tudo tem né? Sua hora. Ele não está preparado ainda, com a maturidade dele preparada para isso, né? Não. O mesmo acontece na hora que, nesse momento, e aí eu acho que vale para toda a infância, quando alguém da família morre, como a gente vai passar isso para a criança, né? Não adianta falar, minha opinião, se eu estiver errado você me corrige, que papai virou uma estrelinha do céu. Ele fala, mas que raio, ele me largou para virar uma estrela? Isso quer mesmo. dizer, a gente também tem que pensar nisso, né? Como a criança vai reagir a isso. Muito correto, é verdade. E você tocou num ponto muito bacana, Kátia, porque a morte começa a ter um caráter muito importante para a criança depois dos 8, 9 anos. Então, falar que virou uma estrelinha é não trabalhar com a noção de realidade, com o princípio de realidade com a criança. Isso a deixa muito confusa. É lógico que ela vai sofrer, ninguém está dizendo que uma perda não causa sofrimento. Mas o pior é não, na dúvida, diga a verdade. Porque é um elo de confiança que a gente vai fazendo com os filhos, né? Depois, quando eles estiverem adolescentes, não adianta a gente atormentá-los que a gente quer a verdade se a gente nunca falou a verdade. Você tem toda a razão. E a gente corre o risco de ouvir isso em algum momento também, né? Lembra que você falava para eu, quando a titia ligava para eu falar que você não estava? E aí, você mentiu. Eles falam, não é uma mentira, é uma meia-verdade. Não é verdade? É uma mentirinha social. Não existe mentirinha social. Isso mesmo. Os medos também devem fazer parte da vida de uma pessoa adulta. Quer dizer, você no começo disse que o medo é o que faz com que a gente pondere as situações e se preserve. Mas muitas pessoas vivem num medo constante e medos absurdos. Em que momento saber, tanto o adulto como a criança, se precisa de uma ajuda de um terapeuta? Então, se nós já partimos da premissa que o medo permeia a vida do ser humano, porque eu tenho medo. Acredito que você também tem. Você tem medo de perder seus entes queridos, né? Isso eu não tenho muito medo, não. Porque eu acho que, por exemplo, tudo coloca minha vida em risco. Então, mas são medos. Cada um vai ter seus medos individuais. É verdade. Né? Mas a gente continua tendo medo. Isso faz parte da nossa segurança. Quando o medo sai de controle, quando é que eu percebo? Quando eu mudo o comportamento. Quando esses medos atrapalham a minha vida. Ou quando esses medos se transformam em traumas. Como, por exemplo, eu tenho na mídia que existe a violência, que existe o sequestro, que existe o abuso físico, moral, sexual. Por enquanto eu só sei que existe e eu tenho medo. Por isso. Mas eu posso passar por uma dessas situações e sair da minha zona de conforto, que era o medo e o temor, e desenvolver o trauma. Ou eu posso sair muito rápido disso e evoluir para uma fobia, né? Então, são pessoas que não sobem escada, não tomam elevador, não pode ver um inseto. Então, a gente sai dessa zona de conforto para uma zona mais patológica, que seriam, então, os traumas e as fobias. Às vezes a pessoa pode ter um medo de um inseto, de um animal, e, na verdade, esse ser um início, a ponta de um iceberg, quer dizer, esse não é o medo real dela, o medo real dela pode ser uma outra situação completamente diferente? Pode ser um símbolo, né? A lagartixa pode ser um símbolo, assim como a barata pode ser um símbolo. Na verdade, eu não tenho medo da lagartixa. Eu tenho medo
daquilo que aquele animal me representa. Como eu estava falando para você anteriormente, perder um rabo significa regenerar. Perder uma pata significa regenerar na lagartixa, ou seja, seria a perda do controle, né? Medo de perder o controle em várias situações da minha vida. Como eu não consigo admitir isso para mim, eu utilizo um símbolo. O símbolo é a lagartixa. Eu acho que a gente pode prestar atenção, cada um de acordo com os medos que sente, o que aquele medo representa para você, né? E uma forma da gente também controlar o medo, não sei se controlar seria a forma correta, mas da gente tentar se compreender um pouquinho mais e ver como que a gente pode mudar essa situação, né? Isso. Você tem toda a razão. Então, no momento que esse medo se transforma numa fobia, num trauma, é a hora da gente buscar uma ajuda. Uma ajuda psicológica, não tenha dúvida. Quando a gente percebe que nós mudamos o nosso comportamento, ou que o nosso filho mudou o comportamento, que aquilo que a gente já estava acostumado a fazer não funciona mais, significa, agora eu preciso da ação de um profissional. E a gente não tem que ter vergonha de pensar desse jeito, não, viu? Eu acho que a vergonha tem que vir de uma situação oposta a essa. Quer dizer, eu não consigo resolver a situação sozinha, mas mesmo assim vou continuar tentando. Quer dizer, depois a gente percebe, quando você vai a um terapeuta, era algo tão fácil de ser solucionado, você fala, meu Deus, porque eu não vim antes? E como eu fiquei limitado Como na eu minha fiquei vida, limitado, né? e quanto que a gente vai aumentando essa limitação a partir do momento que a gente não pede ajuda, né? E você em casa vai ter a oportunidade, pelo menos aqui no Mulheres, de poder perguntar sempre o que você quiser. Se você quiser sugerir um tema que você tenha dificuldade de entender, que você queira esclarecer um pouquinho mais aí, você pode sugerir para a gente. Vou passar o contato da Regiane, que é o www.terapeutadebebês.com.br, que é um ponto crucial, a gente começar a aprender a lidar com os medos quando a gente ainda pensa em ser mãe, né? Principalmente tendo um bom suporte, né, É Kátia? verdade. E controlando os seus medos para que você não passe para os seus filhos os mesmos medos, né? Isso mesmo. Queria convidá-la a voltar mais vezes, viu? Foi um Muito prazer tê-la obrigada. aqui. Obrigada, viu? Você em casa, ó, viu só o quanto que a gente tem que pedir ajuda sempre. E eu acho que esse é um grande problema que todos nós temos. A gente acha que é infalível, que sabe resolver tudo sozinho.